Olá, você que acompanha o nosso podcast aqui do Jornal de Beltrão, entrevista da semana. Dessa vez vamos conversar com o Paulo Miranda, ele que foi técnico do Francisco Beltrão Futebol Clube em 2015. Acabou casando por aqui, né? Tem familiares, amigos aqui e sempre que pode ele visita Francisco Beltrão. Nessa semana ele veio também para ministrar uma palestra, né, no Centro de Treinamentos Atletas do Futuro, lá com o nosso amigo Phil. E tá, enfim, sempre por aí, sempre participando e gosta também de uma resenha. Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e uma satisfação receber você aqui. Pô, bacana, eu sou um cara que eu gosto de conversar, de falar dessas resenhas do futebol, né? E se tratando de resenha do futebol, Francisco Beltrão está no meu caminho, né? Sim. Eu fui treinador aqui e também o meu filho jogou aqui em Francisco Beltrão, inclusive com o Zinho, né? Que hoje é jogador do Cruzeiro, né? Uhum. Que eu tive a oportunidade de gerenciar ele como gestor no Atlético Paranaense. Então, assim, como eu casei, meu filho jogou aqui, eu fui treinador, Francisco Beltrão está na minha vida. Tá certo. Fala um pouco mais sobre a situação, então, do teu filho, né? Porque você, em 2015, então, treinou o Beltrão, aí, em 2016, o teu filho estava no Sub-17, né, do União, e o time que chegou na semifinal do Campeonato Sub-17 do Paranaense, né? É bem interessante a história do meu filho. Eu conto muito nas minhas palestras, porque o meu filho, com 14 anos, ele foi para o Canoinhas, inclusive o Moza, que hoje é treinador do Coxa, ele era treinador lá. Então, levamos alguns atletas para jogar a terceira divisão, o Moza começando a carreira, e o meu filho, eu falei com ele, você vai para lá, vai fazer um teste, e você vai ver o que é a realidade do futebol brasileiro. Um time de terceira, e ele tinha um teste marcado para ir para o Fluminense. E ele foi para o Fluminense. Chegando no Fluminense, depois de um mês, ele fez o teste e passou. Sim. E, infelizmente, ele acabou não ficando no Fluminense. Ele não quis, a mãe me ligou falando que ele não queria retornar, eu fiquei chateado. E 2 anos depois, ele falou, pai, pintou o Francisco Beltrão, para você ver a diferença, né? Sim. Ele largou o Fluminense, talvez por ser um menino muito novo naquela época, e foi para o Francisco Beltrão, né, já com 16, 17 anos. Ele chega aqui no Fluminense, ele faz uma excelente campanha, ele mudou o comportamento dele, a mentalidade dele, né? De arrumar a cama, de saber que tem que almoçar em alguns lugares, né, totalmente diferente como ele está acostumado. E ali ele conhece o Christian, né, como um meia, um menino que tinha... E era o camisa 10, né? Era o camisa 10 e o meu filho era capitão nessa época. E ele me apresenta num jogo que eles jogaram lá em Curitiba. Depois do jogo foram em casa, fazer um churrasco. E eu conto essa história porque o meu filho foi depois para o Paraná e o Zinho, né, que é o Christian, foi para o Atlético. Anos depois, eu venho, converso com o Christian, converso literalmente a parte emocional também, porque eu fazia parte de gestão no Atlético Paranaense. Sim. Então, o futebol é muito dinâmico, né, cara? A oportunidade você não pode deixar passar. Com certeza, bem lembrado. Bom, falando então um pouco da tua carreira, daqui a pouco vamos conversar também sobre o teu livro, né? O Vestiário Ganha Jogo. Vamos falar mais sobre esse livro daqui a pouco, o livro do Paulo Miranda. Mas assim, você teve um privilégio, Paulo, de ter jogado nos 3 grandes de Curitiba, né? Primeiro no Paraná, depois no Atlético Paranaense. E lá mais no final da carreira já no Curitiba. E são poucos atletas, acho que tiveram esse privilégio de passar pelos 3 grandes da capital, né? E claro, na época, era uma época bem diferente, né? Hoje não temos nenhum time na Série A do brasileiro dos paranaenses, mas com certeza você é um dos poucos que conhece muito bem as 3 estruturas, né? Eu, assim, falando do futebol paranaense, né, eu comecei no Paraná Clube com 11, 12 anos de idade, na verdade era Pinheiros, né? Uhum. E depois fizeram a fusão com o Colorado. Foi antes de 93, então, né? Foi em 89 para 90, vira Paraná Clube em 90, né? E então, assim, eu, menino, base do Pinheiros, Sim. Aquela fusão que fizeram e acabou dando certo. Em 90, 91 já começa com título em 91. Então, assim, eu conquisto alguns títulos com o Paraná Clube Paranaense, né? Tetracampeão paranaense. E depois eu saio do Paraná e vou para o Atlético, que é o clube de coração.
conquista o título paranaense, né? Então, assim, anos depois eu jogo no maior rival e o time que mais gols eu fiz na minha vida, que foi em cima do Coxa. Olha só. Né? Então, assim, é muito bacana, mas eu tenho um carinho muito grande pelos três. Óbvio que o Atlético é o time de coração, mas eu falo carinho porque eu não sou paranaense, mas eu me considero. E, de repente, você vê os três times numa primeira divisão, óbvio que seria maravilhoso, né? Então, eu falo que eu gosto dos times do Paranaense, quero ver todos bem, mas o Atlético, para mim, tem que ser campeão mundial sempre, né? E é uma surpresa, né? O Atlético não está na primeira divisão, né? Acho que pela estrutura que o clube montou, né? Esse rebaixamento não estava previsto, digamos assim. Eu assim, tem várias coisas nos bastidores, que é o vestiário que eu comento, né? Que ganha jogo. Eu entro em 2018, né? Onde o Thiago Nunes e o Diniz começou e logo em seguida vem o Thiago Nunes, que eu era auxiliar técnico do Thiago e eu venho para gestor. Então, assim, o Atlético tem um planejamento, o Atlético tem uma estrutura e quando você tem esse planejamento que o Atlético teve até 2021 e 2022, mesmo chegando a Libertadores, ele começa a mudar com algumas contratações, inclusive do Alexandre Matos, veio o Filipão. Dali em diante, o Atlético passa a ser um Atlético diferente. Eu acho que essa diferença fez e deu resultado em 2024, infelizmente, com o rebaixamento. Tá certo. Sobre a questão, então, do Vasco e do Flamengo, né? Você jogou também no Cruzeiro, né? Bom time do Cruzeiro. Vasco e Flamengo, dois times também rivais, né? E com certeza você tem carinho pelos dois também. Você sabe que eu sou um cara que eu tenho carinho para vários clubes onde eu passei, né? E quando você conquista títulos, você fica marcado. O grande vencedor, o grande guerreiro é aquele que vence, né? E Paraná, Atlético, Vasco, Cruzeiro, então foram clubes, Bordeaux na França, clubes que eu venci. Que na época era um time muito forte da França, né? Muito forte. Eu gosto sempre de frisar que o Bordeaux e o Lyon, naquele momento, eram os times que tinham parceiros, e era bem organizado. Era um vestiário muito organizado. Né? A estrutura, a mentalidade dos dirigentes. E aí você conquista título. Então esses clubes aí são clubes que fizeram por onde, né? E montaram grandes equipes com grandes jogadores. Sobre, então, o livro, né? Vamos falar sobre o livro, Vestiário Ganha Jogo. Como que surgiu a ideia desse livro? O que você procura tratar, né, nessas linhas aqui, para também aplicar nas suas palestras? Várias coisas, cara. Eu sempre gosto de frisar. Primeiro, o prefácio, se você olhar, é o Petralha. E o Petralha fala, né, tá logo nos seguindo, fala algo que é importantíssimo, né? O torcedor brasileiro, ele é apaixonado, ele é doente pelo futebol. Ele não consegue analisar, estudar o futebol e olhar que existe sentimento, né, de um atleta, a parte mental de um atleta. Um atleta também tem seu lado de cobrança todos os dias da torcida, da imprensa, mas infelizmente você só quer ganhar, ganhar e ganhar. Quando você perde, você vê um desastre e aí vem as críticas em cima dos atletas também. E Vestiário Ganha Jogo, por que desse nome? Interessante. A minha mãe, né, nós somos em 7 irmãos, e minha mãe, já no começo, ela era uma pessoa que ela tinha que saber administrar esses 7 filhos. Então, assim, minha mãe, ela tinha que ter uma comunicação para passar para cada um de nós, para nós crescermos e ser, graças a Deus, um bons filhos, bons profissionais. Sim. E isso ela acabou fazendo com maior inteligência possível, né? De fazer isso comigo e com meus irmãos. Eu venho para o futebol, onde eu era um jogador que tinha qualidade, mas eu sabia onde eu tinha que fazer e onde eu tinha que crescer, né? Que era correr, por exemplo, correr para o Romário, correr para o Edmundo, correr para o Viola. Eu sabia da minha limitação. Sim. Então, ali era um conjunto de jogadores que queriam desfrutar com os títulos. O Vestiário Ganha Jogo é o roupeiro, é o massagista, é uma comunicação que você tem para você saber passar para os atletas ou para os jogadores, para você conseguir títulos, para você conseguir coisas boas, né? Onde existem coisas não boas, acaba influenciando para o lado negativo.
Aqui você cita no livro sobre a Copa de 86, né? Com 12 anos, aquele timaço, né, do Tele Santana, Companhia Limitada, você ganhou o apelido de Paulo Isidoro, isso? Isso. Paulinho primeiro, né? Paulo Isidoro, porque eu brincava na rua. Aonde que você se criou? No Xaxim, lá em Curitiba, né? E aí eu falava que era o Paulo Isidoro. Inclusive foi uma coisa, né? Agora você falando isso aí lembrou, o Thiaguinho, ele fez um show agora em Curitiba. E o Thiaguinho, há alguns anos atrás, o Périx chegou para mim falando assim, Paulo, tem um menino que é apaixonado por você. E há 15 anos atrás era simplesmente o Thiaguinho, que brincava na rua, que corria, falava que era o Paulo Miranda. E agora no show em Curitiba, no Paraná Clube, ele comenta sobre isso. Né? Que ele recebe uma camisa do Paraná e fala assim, pô, eu sou fã do Paulo Miranda. Inclusive, então, assim, são histórias do futebol que você acaba marcando uma geração, né? Quando que veio o apelido, então, o nome de guerra, né? O Paulo Miranda mesmo? Carlinhos Neves, um treinador vencedor, com São Paulo, com vários, Tarsílio Gonçalves, com o próprio Muricy. Ele chega em Curitiba, ele é de Curitiba, mas ele estava no Paraná Clube. Ele fala assim para mim, pô, por que Paulinho? Você tem Paulinho, Ricardinho e Claudinho. O que você gostaria, Paulo Miranda ou Paulo Oliveira? Aí eu falei, Paulo Miranda. O Miranda, ele vem muito de um pastor, né, que a minha mãe era evangélica, e esse pastor acabou falecendo, que era o Davi Miranda, né, da igreja que a minha mãe frequentava, e aí eu fiquei Paulo Miranda, é um nome que deu certo. Paulo, qual que é se fosse escolher assim o time mais forte que você jogou, assim, tá? Tem como dizer talvez qual seria ele, ou talvez quais deles seriam, em todos esses clubes que você passou? Acho que o Vasco da Gama, um time muito forte. Para mim, aquele era uma seleção na época, né? Era um time que tinha jogadores que há 4 anos atrás estavam jogando a Copa do Mundo e eu assistindo em Curitiba. E depois eu estava ao lado deles. O Paraná Clube com Adoilson, João Antônio, Saulo, o time era muito forte também. Atlético Paranaense, né? Com Tuta, Varley, Kelly, Adriano Gabiru, Perdigão, Pierre Casque, Novak. Time muito forte, cara. Então, assim, o Cruzeiro também, com o Alex, Aristizábal, David, então, vários times fortes. Sei lá, eu sou muito feliz de jogar com esses caras. Aqui você fala sobre um gol histórico no dia 3 de abril de 97, nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama no Pinheirão. O time carioca contava então com Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe, né, que seriam futuros companheiros seus, né? Lembra bem desse dia aí, como é que foi? Lembro. É um gol inesquecível até hoje. Torcedor do Atlético sempre lembra desse gol. Foi no Pinheirão. Eu peguei a intermediária ali, acho que um pouquinho à frente do lado direito, em diagonal, assim. O goleiro, se eu não me engano, era o Carlos Germano ou o Caetano, agora eu não lembro. E eu chutava muito forte fora da área. Eu acabei finalizando, o Pinheirão lotado, Copa do Brasil, nós ganhamos o jogo com esse belíssimo gol. Até hoje o torcedor do Atlético lembra. Como que é ser campeão de futebol em Paris, essa cidade maravilhosa, né? Uma das mais lindas do mundo? É maravilhoso. Espetáculo. Campeão da Copa da Liga da França. Não esperava, cara. Eu confesso para você, jogar com Pauleta, do Garri, que tinha acabado de ser campeão em 98 em cima do Brasil, Marcos Caneira, esses jogadores que jogavam na seleção portuguesa e outros na seleção francesa. Você chegar na França, em Bordeaux, ser campeão, a festa foi muito bonita, inesquecível. Eu agradeço a Deus por toda essa oportunidade, por isso que eu estou aqui hoje falando no livro, falando pessoalmente para esses meninos. Legal. E a tua infância, você não nasceu em Curitiba, né, Paulo? Como que você foi, com quantos anos foi para Curitiba? Como que foi a tua criação? Meu pai, ele trabalhava numa empresa, né, uma fábrica que chamava Diamantina, e ele saiu de São Paulo, transferido para Curitiba, e eu fui bebê, né, acho que eu tinha meses para Curitiba. Então, assim, eu me considero curitibano, paranaense, porque eu fui mamando ali na minha mãe, né? E de repente começo toda a minha trajetória desde criança em Curitiba mesmo, então me considero paranaense.
Você é de uma geração muito forte do futebol paranaense, né? São um pouco mais novos que você, mas o Alex, o Ricardinho, o Zé Elias, né? De uma geração assim muito boa que foi para grandes clubes, também seleção brasileira, né? E você, muitos deles, você falou até do Mozart também, né? Que foi para o Flamengo muito cedo, seleção olímpica, enfim. E você, talvez sendo o mais experiente dessa turma, aí passando conselhos para ele. Hoje eu imagino que você deve ter amizade com todos eles. Tenho. Eu e o Alex, nós, né, somos compadre. O Moza é um cara fantástico. Eu conheci o pai dele muito, é muito meu amigo. Né? Lógico, cada um tem seu trabalho, sua função, seu compromisso. Né? De vez em quando nós nos encontramos. Perdigão também é fantástico, muito meu amigo. E, cara, é gostoso de ver todo mundo ali, que nós éramos crianças, um sonho de ser um atleta, e hoje cada um com o seu trabalho, com a sua família. É gratificante isso, né? O futebol, ele proporciona essas situações maravilhosas. Quem que foi o jogador melhor que você jogou a favor, que jogou no teu time, assim, aquele cara que você gostava de jogar porque era fácil jogar do lado dele? Nossa Senhora. Coloquei você numa enrascada agora. Eu tive vários, cara. É uma enrascada, cara. E contra, então? Talvez o quem você jogou contra, assim, que você lembra que era difícil de marcar, que era difícil de jogar, o cara sempre surpreendia. Contra, cara, eu joguei com... Eu sempre falo que eu joguei com vários meio campo, 10. Joguei contra o Alex, que é fantástico, contra o Riquelme, contra o Zidane, inclusive tem uma foto no final aí. O Denilson, um cara fora do normal. E vários no meio campo assim que fizeram a diferença. Eu só não joguei contra o Djalminha, inclusive eu comentei isso. Eu queria ter jogado contra ele, eu fui no programa Resenha e falei sobre isso, né? Eu achava o Djalminha um meio campo fundamental, cara. Agora, a favor, cara, ao meu lado, eu gostava muito de jogar com o Perdigão. O Perdigão é um cara muito inteligente e poucos, da maneira que ele é descontraído. Sim. Leva ele a sério, né? Mas ele, dentro de campo, ele tinha uma inteligência fora do normal, cara. O Saulo também, no Paraná Clube, era um cara muito, muito bom jogador, né? Mas eu joguei com um volante, que era o Pia Karski, que jogou no Atlético Paranaense também, que era um cara fora do normal. A turma que está aqui entrevistados no teu livro é grande, né? Nomes, Abel Braga, Alex, Andrea Miranda, Antônio Lopes, o Beto... Aquele Beto do Botafogo, né? Isso. O Beto. Jogou no São Paulo também, né? Bolinha, Bruno Bastos, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, como é que foi a história com o Bruno Guimarães? O Bruno, mais novinho? Não, o Bruno, na verdade, ele estava no Atlético Paranaense. Ah, entendi. E aí eu fui gestor dele. Inclusive tem ele fala, ele está na entrevista aí no livro, ele falou... Porque acontece, o Bruno era um volante, um segundo volante, que ele finalizava muito pouco em gol. E ele chegava, eu conversava com ele, finaliza em gol, você precisa fazer o gol, pé de pano, Thiago Nunes, falava isso para ele. E ele começou a finalizar e fazer gol. E hoje é um ídolo, capitão, na Inglaterra, o time que ele está. E eu fico muito feliz com esses meninos que, né, conquistaram Sim. algo e vêm conquistando. Com certeza. Tem mais Dorival Júnior, Edmundo, Carlinhos Neves, quem mais aqui tem... Juninho Pernambucano, Lúcio Gonzalez, o Felipão, o Petraglia, que você já citou, o Napoleão Almeida, narrador esportivo também, Mauro Galvão, Osmar Antônio, Paulo Autori, o Pauleta também, que você citou agora, né? Romário, Perdigão, Renan, o Renan Lodge, Rodrigo Ernesto, Roberval, Sérgio Ramírez, Serginho Prestes, Thiago Heleno, Thiago Nunes e o Tuta, que foi... atleta, né, aqui em Francisco Beltrão, quando você foi o técnico do time, trouxe ele para cá também, né? O Tuta, nós temos uma história muito boa, cara. O Tuta, quando nós estávamos no Atlético Paranaense, conquistando o título em 98, um cara fantástico. E anos depois, quem diria, eu ser treinador do Tuta, né? E em Francisco Beltrão, eu liguei na época, o presidente era o Quincas, e aí eu comentei com ele, cara, tem um amigo meu que vem. Vamos conseguir só o lado, né, patrocínio para ele. E não pensou duas vezes. Ele veio, nos ajudou aqui e acabou fazendo, naquele Sim. momento, um campeonato até interessante. Legal. Bom, e
você poderia estar hoje em um grande clube, como gestor, como auxiliar, enfim, né, um nome que você tem, mas é opção sua não seguir assim essa carreira, pelo menos no momento, não seguir essa carreira de gestor, então? Eu passei, como eu te falei, 10 anos no Atlético Paranaense, cara, e assim, com vários nomes que você acabou de citar, Sim. Filipão, Thiago Nunes, então assim, mexe muito o lado emocional, mental e familiar. Eu não tinha domingos, segunda, sábado, todos os dias trabalhando, que era a minha função, mas você acaba deixando um pouco de lado a família, né? Porque você não tem final de semana, você não tem feriado. E como eu saí do Atlético e eu me organizei toda a minha carreira para, de repente, chegasse esse momento, eu ter essa oportunidade de ficar ao lado da minha esposa, né, dos meus familiares, e isso está acontecendo. E eu estou agora acompanhando, falando muito mais do livro também, né, em várias cidades, porque o livro depende de mim, eu dependo do livro, né, para contar essa história. E eu acredito que o ano que vem, ou quem sabe até mesmo mais para frente aí possa encarar. Recusei duas propostas agora, mas o mais importante é também você ter a oportunidade de estar do lado dos familiares. Com certeza, isso é muito importante. Ó, eu vou falar um pouco da carreira do Paulo Miranda aqui, que está no livro dele, inclusive, e enquanto isso o Paulo Miranda vai pensar qual que é o título mais importante, ou talvez aquele título que o sabor foi mais gostoso assim, na carreira dele. Né? Então, no Paraná Clube, 91 a 97, então ele foi campeão paranaense 91, 92, 91, 93, 94, 95, 96. Então, pentacampeão paranaense. E aí, em 92, campeão da Série B do Brasileiro. Com o Atlético Paranaense, jogou em 97, 98, foi campeão paranaense em 98. Então, 6 títulos do Paranaense. No Vasco da Gama, de 99 a 2001, então ele foi campeão do Torneio Rio-São Paulo 99, da Taça Guanabara 99 e 2000, vice-campeão mundial interclubes em 2000, né, naquele timaço lá, campeão da Copa Sul-Americana 2000, da Copa Mercosul, na verdade, que na época era Mercosul, né, 2000, campeão brasileiro 2000, campeão da Taça Rio 2001. Aí com o Bordeaux da França, 2001 a 2004, também foi campeão da La Ligue 2002, no Cruzeiro, 2001 a 2004, campeão mineiro 2003, campeão da Copa do Brasil 2003 e depois acabou saindo antes do título brasileiro, né? Isso mesmo. Saiu antes, né? Não Perfeito. Chegou a concluir o final do ano. Não, saiu antes. Saiu antes. Aí o São Caetano 2004 a 2006, que era um timaço também o São Caetano naquela época. Aí voltou para o Curitiba 2006, Joinville 2007, 2008 Itumbiara, 2009 Santa Helena e aí 2010 na Venezuela, no Deportivo Anzoátegui, né, e aí fechando a carreira. Então, conseguiu pensar em todos esses títulos e qual que foi talvez mais importante ou aquele que teve um sabor especial para você? Tem 2 títulos, né, muito importantes. Primeiro, a Copa Sul-Americana, não, que era a Copa Mercosul, pelo Vasco. Né, eu acho que quem é vascaíno, quem é palmeirense, lembra muito bem desse jogo. O Palmeiras ganhando 3-0, nós fomos lá, viramos para 4-3. Esse título foi inesquecível, não tem como esquecer. E o outro internacionalmente, que foi no Bordeaux, né, ganhou uma Copa da Liga. Então, esses 2 títulos para mim, no Brasil, o Vasco, né, e depois o Bordeaux. Você falando sobre algumas equipes aí, cara, é interessante que tanto o Atlético, o Paraná, a Venezuela, eu já começo a administrar a minha carreira para poder futuramente eu ser o gestor desportivo. Aí eu venho Venezuela, eu queria aprender muito espanhol, porque eu já falava o francês. Aí venho para os times lá em Goiás, né, que é o Itumbiara, Santa Helena, que são os times que eu queria aprender muito, os dirigentes do time de time menores, assim, teoricamente. Então, assim, é muito engraçado que tudo que aconteceu na minha vida foi bem planejado para chegar aonde eu cheguei, no caso, no Atlético Paranaense, e lidar com o Petralha, que é um cara visionário do futebol brasileiro, com o próprio Eurico Miranda, que eu aprendi muito. Então, assim, eu fico feliz com cada clube foi bem pensado, bem planejado para realmente eu ser o que, graças a Deus, o que eu sou hoje. Eu lembro que em 2015, quando você treinou o Beltrão, você falava sobre isso, né? Que
precisava conhecer a realidade de um time do interior, a dificuldade, né? Porque só tá no clube grande você não vai ter o global, digamos assim, do futebol, né? E já é difícil, mesmo assim, você esteve em praticamente todas as esferas do futebol, né? Eu não reclamo, eu tive todos os times grandes, passei por vários momentos maravilhosos. E aí o momento que começa a encerrar minha carreira, são momentos que você começa a ver uma outra realidade do futebol brasileiro, né? E eu comecei a enxergar isso. E depois, quando eu encerro a carreira, eu venho como treinador aprendendo com um dirigente de time de segunda, de terceira divisão, né, regional, mas são dirigentes parecidíssimos com dirigentes da primeira divisão. Hoje nós estamos vivendo um futebol onde nós estamos aprendendo muito, mas os dirigentes ainda, eles não são literalmente profissionais, né? Nós estamos tendo as SAFs por tudo que é lá do Brasil, mas nós precisamos de pessoas literalmente qualificadas, porque o futebol não é brincadeira, e a seleção está passando por toda essa transição por causa disso. A 2000, então, foi a Copa João Avelange, né? Que o Vasco foi campeão, né? Você estava naquela equipe e a final foi contra o São Caetano. Aí tinha módulo em cores, né? Como é que era? Isso. Módulo vermelho, módulo, enfim. Tinham dois módulos ali, né? Ou três, uma coisa assim. Eu sei que nós pegamos do Paraná Clube na semifinal, que era do módulo. E o foi o campeão, né? Também. E o São Caetano tinha sido vice, né? Corretamente. E aí depois nós chegamos à final com o São Caetano e nós acabamos ganhando o título em cima deles. E depois você foi para o São Caetano, só que você falar do São Caetano hoje, né? Pode parecer que não é um time com tanta expressão, mas naquela época era um dos principais do Brasil, né? Eu vou te falar uma coisa assim que quando eu recebi uma proposta para vir para o São Caetano, logo em seguida eu recebi uma do Santos e do Corinthians. E essas propostas, o Santos queria 1 ano de contrato e o Corinthians também. E olhando a equipe do São Caetano, que tinha acabado de se eu não me engano, acho que era campeão paulista, estava disputando Brasileiro, Libertadores. Eu olhei a equipe, cara, você tinha jogadores, era Varley, vários jogadores ali que tinham jogado no Atlético, tinham jogado em São Paulo, no Corinthians. Eu falei, se ele aceitar 2 anos de contrato, eu fecho com o São Caetano. E eu fecho com o São Caetano. Agora, o São Caetano, ele marca os dois lados da minha vida, né? Ele marca esse lado positivo de ir para uma equipe que conquistou ali alguns bons jogos, ganhando de time grandes, mas negativamente tem a morte do Serginho. Sim. Que eu estou jogando aquele jogo contra o São Paulo, dentro de campo ali, e de repente acontece a fatalidade com o Serginho, né? Então, assim, para mim realmente senti muito, porque naquela época os clubes teoricamente não faziam os testes cardíacos que tinham que ser feito. Começou a partir dali, né? Então, assim, perder um amigo, você tá em 30 minutos aquecendo com ele e, de repente, você não vê mais aquela pessoa, para mim, marcou muito e até hoje eu comento sobre isso. E o São Caetano até a morte do Serginho e outro depois, né? Um divisor de águas, assim, né? Adolfo, perfeitamente, cara. São Caetano, ele foi antes e, infelizmente... são esses clubes que a camisa, né, a marca é muito forte, né? Como o São Caetano, como o Paraná Clube, que vive hoje uma situação difícil. Espero que volte, cara, porque o futebol tem lugar para todos. Com certeza. Você falou até o São Caetano, eu li agora recentemente a biografia do Alex, e ele cita bastante você, né? Você é compadre do Alex, né? E ele também quase foi para o São Caetano naquela época, ali entre para o Cruzeiro, e ele balançou. Financeiramente era melhor ele ter ido para o São Caetano, mas ele foi para o Cruzeiro por conta que o Luxemburgo pediu para ele, né? Vocês tinham uma relação muito boa com o Luxemburgo, né? Tinha, muito grande. Inclusive, ele está falando isso, acho que antes, de 90, lá por 92, 93, por quê? Porque o Vanderlei foi para o Cruzeiro e ele acabou chamando o Alex, me chamou também para ir para lá, o David, o Aricizabo. Mas ele formou uma equipe muito forte, cara, que era o Cruzeiro. E o Alex acabou retornando porque o Alex já tinha passado pelo Cruzeiro. E o torcedor criticava muito o Alex na primeira passagem. Só que com o Vanderlei, Alex decolou e virou o Alex o cara mais importante daquela equipe. Parece que montou o time por o Alex jogar, assim, né? Foi feito para ele jogar à vontade mesmo, né? Coisa que poucos clubes fazem também, né? Mas é uma confiança que tinha nele. Aí entra o que eu falo no livro, né? Que é o vestiário em jogo. Porque ele conhecia o treinador,
ele conhecia alguns atletas que estavam lá. Era o Alex, que todo mundo respeitava também, que iria correr para o Alex, que ele iria fazer a diferença para nós naquele momento. Então, essa harmonia, essa confiança que ele tinha no Vanderlei, e o Vanderlei é um treinador que sabia como o Alex jogava, ele monta uma equipe para ser vencedor, e acabou sendo. E aí, o que eu te falo, o vestiário ganha jogo foi como o Thiago Nunes acabou montando aquela equipe maravilhosa no Atlético Paranaense. Fala sobre essa campanha, sobre esse time, talvez da história do Atlético foi um dos mais incríveis, né? Foi um time assim que surpreendeu o mundo, não só o Brasil, né? Essa equipe começou lá no Aspirantes, né? O Thiago Nunes veio para o Sub-20, ele montou uma base no Sub-20 e permaneceu no Sub-20 ali até antes de chegar ao Aspirantes. Nós dois, eu era auxiliar técnico do Thiago. Quando nós fizemos uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Sub-20, chegamos à semifinal, né, no Campeonato Brasileiro, nós recebemos uma conversa, uma mensagem do Paulo Autori, que poderia ter o aspirante no ano seguinte, 2018. Uhum. O Petralha contrata o Diniz. E o Diniz vem com toda aquela equipe forte dele, com treinadores, auxiliares, e também o método de trabalho dele. E o Petralha gosta do Diniz, gostava a maneira que ele jogava. Só que o primeiro semestre não deu certo. A maneira dele jogar exige jogadores muito de qualidade, que tenham a posse de bola, e isso demora um tempo. E acabou a equipe do Atlético ficando ali nas últimas colocações do brasileiro. Só que o Thiago Nunes vem fazendo um baita trabalho no Paranaense e é campeão em 2018. E ali fica naquela dúvida. O Thiago sendo o protagonista e o Diniz, infelizmente, não conquistando bons resultados. Aí chega em junho, mais ou menos, quem vem treinador? E nessa época eu já estava como gestor. E eu comentei, o Thiago Nunes está fazendo um bom trabalho, né? E aí o Petralha falou, bom, vamos deixar o Thiago interino. Tanto que o Thiago ficou interino praticamente o ano todo. Olha só. Impressionante, acabou cara. ficando. E o Diniz sai, o Thiago fica, ganha a Sul-Americana, ganha o Paranaense, ganha a Sul-Americana e faz uma boa campanha no Brasileiro. Você, no lugar do Thiago Nunes, teria ido para o Corinthians, teria ficado no Atlético? Uma decisão difícil, né? É fácil. É fácil porque quando ele começa, em 2019, a receber as propostas, ele queria que eu fosse a comissão técnica dele, no caso, auxiliares, e ele me chamou para ir. E eu falei para ele, cara, não vou sair do Atlético Paranaense nesse momento. Conversei com ele para ele permanecer. Que o time estava redondinho, né? Estava redondo. E se ele ficasse, provavelmente que aquele time, nós iríamos no ano seguinte decolar como acabou decolando. Mas com o Thiago Nunes ficando muito tempo, né, dentro do clube. Mas eu entendo o Thiago. O Thiago é um treinador que ele ficou muito tempo em times pequenos, né, ali tentando encaixar numa equipe grande, numa equipe que dê estrutura. E ele chegou no Atlético, conquistou o título, e aí é programa do Bem Amigos, programa aquela coisa que fala, cara, eu preciso... E pintou o Corinthians e ele não tinha como. Naquele momento ele falou, é o meu momento, e acabou indo. Infelizmente não deu certo, mas... eu imagino que um clube grande assim, numa fase boa, deve ser o melhor lugar do mundo, né? Agora, quando vem a crise também, a pressão é grande, né? É doído, cara, é triste. É triste porque, como sempre o Thiago fala, é do céu ao inferno. Eu vivi os melhores momentos de 2016 até 2024, né? Sendo o gestor que organizava, o vestiário ganhar jogo, o elo entre o atleta e o presidente, né, e a diretoria, e de repente quando a equipe vai mal, não conquista os resultados necessários, aí tudo que você fez, a torcida já não quer mais enxergar. Mas isso é o futebol, né? É o futebol, com certeza. Bom, tem muito assunto para a gente tratar aqui. Eu só quero uma curiosidade. Você, é dessa geração dos jogadores do futsal aí, né? O Alex na BB, o Zé Elias, o Curitibanos, depois o Paraná Clube também, né? O Paraná Clube tinha um time de futsal muito forte naquela época já.
E você jogou futsal também? Também jogou no futsal? É atleta ex-salão ou não? Eu tinha um professor que ele se chamava, professor Evaldo. Ele treinava na areia, lá na Vila Olímpia, no Boqueirão. E ele revelava esses atletas. E eu saí dali. Né? E quando eu tenho 13, 14 anos, acabava surgindo o Paraná com time forte, que o treinador, agora não vou lembrar o nome do futsal, ele treinava simplesmente só o Ricardinho, o Tcheco, o Batatinha, um dos melhores futsal que teve em Curitiba, junto com a BB, o time do Alex. E eu, se eu não me engano, acho que o time do Alex não ganhava do time do Paraná Clube, Não ganhava. que era um time muito forte. E o Carlão era o treinador. E a diretoria do Paraná Clube falou assim, alguns jogadores do futsal vêm para o campo e do campo futsal. Eu fui, acho que 2 meses treinar. Aí eu cheguei e falei, cara, o meu negócio é mais pegada, o meu negócio... Eu tenho qualidade, mas eu prefiro campo com mais espaço. E acabei retornando. A escola, minha escolha foi perfeita, mas eu tive um contato com eles ali. Então, assim, o futsal é maravilhoso, a qualidade que tem, né? Como esses atletas que você acabou citando, acabou dando certo no futebol de campo. Acho hoje, nós temos poucos, né? Esse jogador do futsal para campo. Tem um menino agora que está no Atlético Paranaense, eu torço para que possa dar certo. Na base eles jogam bastante o futsal, mas no adulto não, né? O futsal acaba sendo bom para a formação do atleta, né? Para a formação do atleta. Eu acho que a partir dali do 17, eu acho que tem que já começar a ir para o campo, porque o espaço curto, reduzido, eles são fora do normal, né? Até o Alex até conta no livro dele que o futsal mantinha ele, a BB, até enquanto ele era profissional, né? Como mudou a realidade, né? O Alex fazia gol já no time principal do Curitiba e ainda quem pagava as passagens dele era a BB, né? Então era, digamos assim, a diferença do futebol paranaense da década de 90 para o futebol de hoje, né, paranaense, por mais que a gente esteja hoje numa segunda divisão, enfim, mas essa questão profissional evoluiu muito, né? Muito. Eu lembro disso aí que o Alex falava sempre, mas era aquela coisa, né? Aquela identificação que ele tinha com o clube, né? O clube queria manter o atleta ali, né? No caso o Alex, e o futsal ali era muito forte em Curitiba, como é hoje, né? E não era essa coisa que o futebol mudou, né, cara, economicamente falando. Sim. Hoje em dia o menino de 8 anos já está assinando um contrato milionário, né? Imagine se fosse aquela época, o Alex, o Ricardinho, imagine com aquela idade que nós tínhamos, o que nós já não iríamos assinar um contrato, né? Mas o teu primeiro contrato profissional, você lembra, era real já era 94 aí ou 360 e pouquinho reais. 300 reais. Era um salário mínimo. Porque era 1 por 1, né, o dólar, né, e real, né? E eu, muito feliz, cara. Foi o primeiro salário, assim, cara, como um atleta, e eu já conseguia dividir para minha mãe, né? Então, isso aí para mim foi muito feliz, muito gratificante. Conseguiu ajudar a tua família também. Sim, muito. Que legal. Paulo, muito obrigado pela tua atenção. Olha, vamos marcar mais vezes conversas como essa. Desejo sucesso e vamos divulgar mais, né? Esse livro aqui, Vestiário Ganha Jogo, porque o futebol não é só dentro de campo, né? Aliás, fora de campo talvez seja muito mais importante para você criar uma condição, um ambiente para que o atleta possa render dentro de campo. Perfeitamente. Eu sempre falo que o vestiário, ele não é só o futebol, né? Ele é dentro da sua empresa. Você que quer adquirir o livro, pode prestar atenção, é dentro da sua empresa que você tem que saber lidar com o ser humano, a pessoa que está ao teu lado, independente da função que ela possa exercer. Com certeza, vai para qualquer campo. O futebol traz muitos exemplos que podem ser aplicados em qualquer instituição, qualquer empresa, com certeza, porque, afinal de contas, quem não quer vencer, né, Paulo? Vencer é você. A pessoa que não quer vencer, ela está fadada ao fracasso, né? Ela talvez não consiga vencer, mas o objetivo tem que ser esse, né? Lógico, está dentro de cada um, cara. Cada um tem que planejar, tem que projetar algo na vida e seguir, porque se fizer as coisas certas, não tem como dar errado. Mas eu agradeço a oportunidade, né, cara, de estar participando, de estar em Francisco Beltrão.
E, mais uma vez aí, se precisar, estamos sempre à disposição. Tá certo. Obrigado, então, Paulo Miranda, participando do nosso podcast aqui do Jornal de Beltrão. Muito obrigado a você. Se inscreve no canal e manda o link, né, para os amigos aí no WhatsApp. Vamos compartilhar. Deixe seu link também, que é sempre muito importante. Valeu, até mais.